fortaleza de guerra, guerra espiritual. Feche seus olhos nessa hora, nós vamos agradecer ao Senhor. Muitas cadeias foram quebradas agora. Você crê nisso? O Espírito Santo de Deus utilizou a sua vida agora para muitas cadeias serem quebradas. Cadeias que lá dentro da sua família haviam ali o inimigo orquestrado, estava alinhando tudo. E no poder que há no nome de Jesus, as cadeias estão quebradas. Amém? Creia nisso, creia no poder que há no nome de Jesus, que quebra toda a cadeia, que quebra toda a seta do inimigo, que Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa espada, o nosso Deus está aqui. Obrigado, Senhor, por esse momento. Neste momento agora, Deus, nós decretamos a queda do inimigo, nós decretamos, ó Deus, a derrota do inimigo. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja continuando, revestindo-nos de autoridade. Nós precisamos do Senhor, ó Pai, como nosso guia, e nós te pedimos agora que as cadeias sejam quebradas em nome de Jesus. Todo mal, toda maledicência, ó Deus, nós te pedimos agora, Deus, que tudo caia por terra no nome de Jesus. Todas as hostes espirituais agora, ó Pai, do mal, nós quebramos agora em nome de Jesus, porque o Senhor tem nos dado a autoridade. Nós recebemos a autoridade vinda do Senhor Jesus, que é dada para nós conforme a tua doce palavra. Continua conosco, queremos aprender mais do Senhor. É o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, se assente. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom estarmos orando ao Senhor. Bom estarmos entrando em campo de batalha, em guerra. Tudo que nós estamos passando nesse início de ano. E em batalha, nós estamos em jejum, oração e Bíblia, não é isso? Nós estamos no Job, não é isso? Jejum, oração e Bíblia. São ferramentas que nós temos para as batalhas espirituais. São as ferramentas que temos para enfrentar, para estar em batalha. E nós precisamos estar cada vez mais revestidos no poder, na autoridade que Jesus tem nos dado, para que as cadeias do mal se quebrem, para que as cadeias acabem e o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Amém? Estamos aqui já em uma semana já do nosso início de ano, não é isso? Da virada até hoje já é uma semana, né? Não é isso? A virada de 31 para 1º foi uma semana atrás. Então, o mês de janeiro aí já 24, em uma semana passou em 24 horas, que a gente nem percebeu. Então está tudo acelerado e nós precisamos estar revestidos na autoridade de Cristo Jesus. E no momento que estávamos aqui cantando esta canção de quebra de cadeias, quebra de maldições, nós estamos entrando em um campo de batalha. Nós estamos entrando e sendo revestidos da autoridade que Jesus nos dá. Nós temos aqui já uma semana na qual nós estamos trilhando passo a passo, momento a momento, dia após dia, o momento na qual nós estamos vivendo de jejum, oração e Bíblia. E hoje eu trouxe uma temática junto com os irmãos sobre o jejum. Nós vamos falar um pouquinho sobre o jejum, nós vamos compreender um pouco isso, um pouco sobre o jejum. E trabalhando sobre o jejum é algo pouco falado, algo pouco estudado muitas vezes, e nós precisamos agora sabermos, entendermos através do Espírito Santo de Deus, o que o Espírito Santo de Deus quer com esta arma de guerra espiritual que é o jejum, que é esta ferramenta poderosíssima para que nós possamos enfrentar todas as setas do inimigo contra nós. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Por isso, esteja sempre revestido da autoridade. Meus irmãos, jejum. O jejum é uma das disciplinas espirituais, das 3 que nós já estamos vivenciando. Todo cristão precisa viver, todo cristão precisa estar revestido com estas disciplinas para que nós possamos nos tornar cristãos melhores, para que nós possamos estar nos aproximando mais de Deus, e o jejum é uma destas ferramentas. O jejum, no estudo que eu
tentei aqui traçar algo sobre o jejum não é algo dissociado das outras disciplinas. O jejum não é algo que pode ser só vivenciado, só o jejum sem a oração, só o jejum sem a Bíblia. O jejum, assim como as demais disciplinas, assim como a oração, a Bíblia, elas são associativas, elas precisam estar unidas, elas precisam ser praticadas de uma vez. Estas disciplinas precisam se tornar cotidiano de nossas vidas. Ao mesmo tempo que nós queremos praticar o jejum, que muitas vezes para nós é algo que nós precisamos aqui entender e compreender como nós vamos praticar o jejum, nós também precisamos já entender logo de primeiro momento que o jejum não é algo dissociativo, separado. Pelo contrário, o jejum faz parte da vida do verdadeiro cristão. E se você quer que as cadeias do mal se quebrem, você precisa estar vivendo uma vida de jejum, oração e Bíblia. Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, abra sua Bíblia. 2 Crônicas 20. Quando estava cantando essa canção de guerra, ela já encaixou no tema, encaixou pelo menos na passagem que a gente vai trazer, que eu trouxe para nós observarmos, analisarmos sobre o jejum. 2 Crônicas 20, rei Josafá está em período de guerra, está em um momento ali na qual os inimigos estão chegando contra ele, e agora o que fazer, não é? Na nossa vida também é assim, muitas vezes nós estamos atravessando dificuldades, atravessando situações difíceis, os gigantes estão chegando perto de nós, e assim como nós vamos ver neste texto, nós não sabemos o que fazer. Portanto, nessa noite nós vamos descobrir o que o rei Josafá fez para obter a vitória do Senhor através do jejum e da oração e da Bíblia e da palavra dele. Meus irmãos, antes de lermos 2 Crônicas 20, vamos ler. Vamos ler. 2 Crônicas 20, de 1 até o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: sucedeu que depois disso, filhos de Moabe, os filhos de Amon, aqui os moabitas, os amonitas, e com ele outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Amém? Até aqui, depois nós vamos percorrer mais alguns versículos. Meus irmãos, situação difícil, situação delicada, guerra já está ali surgindo. Nós vemos aqui nesse texto que nos momentos mais difíceis, e essa é algo relativo aos nossos dias, só voltamos os olhos para o nosso Senhor quando a situação está difícil, quando a situação está o quê? Terrível, quando muitas vezes, em muitas situações, não tem mais jeito. Nós queremos voltar e buscar ao Senhor, nós queremos agora ver se do céu vem um milagre, nós queremos ver se da parte de Deus vem algo por sobre nós para nos ajudar nessa situação. A grande maioria das vezes, das situações na qual a Bíblia relata sobre o jejum, ela vai relatar uma situação de crise, ela vai relatar em uma situação de calamidade, ela vai relatar uma situação irreversível. É nessas horas que até jejum a gente resolve fazer. Quando está passando uma situação difícil dentro da nossa casa, dentro da nossa família, até o jejum, que você nunca tinha feito no ano, você vai resolver fazer. Porque a situação torna-se delicada, logo nós recorremos a Deus. E, meus irmãos, a nossa vida ela precisa ser diferente nesse sentido. A nossa vida, normalmente nós buscamos a Deus com afinco, com intensidade, né? Por isso que eu coloquei aqui intensidade hoje do Job, para que nós possamos tratar esse assunto. Normalmente nós só vamos tratar o assunto jejum com intensidade se estiver apertando a sola do sapato.
se tiver pegando a situação, se a situação dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu trabalho. Em várias e várias situações nós vamos agora nos recorrermos ao jejum. Mas os patriarcas, os profetas, o próprio Jesus, os apóstolos, a igreja primitiva, adotavam o jejum não só nesses casos de calamidade, não só nesses casos de situações difíceis, mas para ter um momento de consagração ao Senhor. Nessas horas que nós queremos cada vez mais entender os propósitos de Deus para a nossa vida, termos a direção para Ele, de Deus para nós, nós queremos agora estarmos mais íntimos de Deus. O povo, Jesus, os apóstolos e todos os demais que praticavam o jejum, eles buscavam o quê? Esta consagração, esse momento de ter mais intimidade, esse momento de estar conversando, sussurrando aos pés de Jesus. Então, cada vez mais, além das situações, por isso que eu coloco aqui nesse primeiro ponto, quais situações em que a gente jejuava, que na palavra se jejuava? Ou era situação de crise, ou era situação de calamidade, ou nós, quando se resolvia agora, buscar ao Senhor em consagração. Daniel, o profeta Daniel, ele vai buscar ao Senhor em jejum e oração, quando o povo dele todo está cativo na Babilônia. Uma situação agora já desesperadora, o povo todo ali exilado, e ele está ali buscando ao Senhor em jejum e oração. Era uma prática habitual dele, independente das circunstâncias. Muitas vezes o que acontece com as nossas vidas é, a situação está difícil, nós não enxergamos o resultado, nós não enxergamos uma solução, e nós, ao invés agora de corrermos para os braços do Senhor, corremos para os braços do Pai, nós esmorecemos. É um assunto que a gente já está orando vários e vários dias e não está resolvendo, não está resultando em nada. E muitas vezes nós o que? Desfalecemos. Esse é um grande perigo também. Muitas vezes nós estamos enfrentando situações difíceis, atravessando situações turbulentas dentro da nossa vida. Nós já enfrentamos esse problema, não foi uma vez, nem duas vezes, nem três vezes, e nós acabamos o quê? Deixando para lá. Nós acabamos deixando as coisas para um segundo tempo. Nós não conseguimos enxergar que somente do Senhor haverá de vir a solução para os nossos problemas, para a nossa casa, para o nosso tempo. É por isso que o profeta Daniel, Neemias, havia o muro de Jerusalém derribado há mais de 100 anos. Quando ele toma a situação disso, ele passa a jejuar, orar ao Senhor, e em 54 dias está lá o muro já erguido. Nós precisamos ter o hábito agora de jejuarmos em todo o tempo, independente da situação que esteja atravessando sobre nossas vidas, porque nós temos um Deus que nos ouve. Amém? Jesus inicia o ministério dele. Antes de iniciar o ministério de Jesus, Jesus vai se dedicar, ele vai se consagrar ao Senhor. Talvez na sua vida você esteja querendo algo maior, algo a alcançar da parte de Deus, talvez algo profissional também que você queira alcançar. Busque direção que vem do alto. Cristo em nenhum momento ele fazia absolutamente nada se ele não tinha direção de Deus. E como é que ele fazia para que pudesse encontrar direção da parte do Pai? Jejum, oração. Ele buscava. Por isso que Jesus passa no deserto 40 dias de jejum e oração. Você vai ver que em todos os momentos que a gente vai citando aqui, não tem nenhum momento que o jejum está dissociado. O jejum está sempre associado, seja com a oração, seja com a palavra. Jesus passa no momento agora da tentação, após os 40 dias, em jejum, fome. No momento agora que ele vai começar a ter fome agora, o inimigo vem. O inimigo vem, assim como Jesus, o inimigo vem às nossas vidas no nosso maior momento de fragilidade. No momento que nós estamos frágeis, no momento que nós estamos ali visados, no momento que nós estamos totalmente ali, sem reação nenhuma, totalmente já desfalecidos, o inimigo vem. E Jesus ele vai vencer agora
o inimigo através do jejum que ele já tinha feito, e agora ele utiliza a palavra. Nós precisamos saber manusear, saber trabalhar bem com essas ferramentas espirituais que nós temos, que é o jejum, oração e Bíblia, para vencermos toda e qualquer adversidade. Amém? Quais são as razões para jejuar? Exercício devocional. Nós podemos utilizar ele como um exercício do nosso dia a dia. No momento que nós vamos estar ali diante do Senhor, no momento devocional, no momento que nós estamos buscando ao Senhor, no momento que nós estamos ali na dedicação da leitura bíblica, nós já estamos lendo o livro de Provérbios, não é isso? Lendo em Provérbios, hoje dia 7, lemos hoje Provérbios 7. E agora nós vamos estar o quê? Continuamente agora, trabalhando agora esse jejum. Nós estamos encerrando a primeira semana de jejum, em que nós eliminamos ali fast foods, eliminamos ali as coisas triviais que nós estamos nos alimentando, para que nós possamos agora ter um devocional agora mais próximo de Deus. O segundo ponto de razões para jejuar, que já foi exposta aqui: calamidade, fome, pestes, algumas doenças. Outra forma de você também utilizar-se do jejum, que é relatado na palavra, para alcançar poder de Deus. Em uma certa ocasião, os discípulos foram chamados por uma pessoa para expulsar um demônio. Essa pessoa coloca uma pessoa para que os discípulos expulsassem aquele demônio, e os discípulos não conseguem expulsar. Tanto é que tem que levar até Jesus. Chegam até Jesus e falam: olha, nós levamos até os seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar. E o que Jesus pega e fala para ele: olha, esta situação aqui, esta casta de demônios, ela só sai com jejum e oração. O jejum e oração agora, o jejum que aqui Cristo está nos colocando agora, para que nós possamos alcançar o quê? Poder que vem do alto. Talvez você tenha orado por aquela situação, talvez você tenha colocado diante do Senhor em oração muitas situações dentro da sua casa, uma situação problemática com o seu filho, algo dentro do seu comércio, algo dentro da sua família, e você já não está vendo já mais solução. Adquira poder que vem do alto através do jejum, porque através do jejum nós estaremos o quê? Nos humilhando diante do Senhor para pedir o quê? Ajuda do alto. Ajuda do alto. O que significa então essa questão de jejuar? O jejum não é uma penitência. O jejum, ele não é um regime para emagrecer, né? Tem gente que emagrece. Tem gente que vai acabando emagrecendo mesmo, e até é saudável, é até bom para a saúde. Mas em algumas culturas, em algumas religiões, o jejum ele é visto como algo místico, como algo que vem de algo místico para o seu coração, algo que venha mágico, que vai acontecer. Não tem absolutamente nada disso. O jejum, ele vai agora tão somente ter propósitos claros. O jejum que nós estamos fazendo, o jejum que nós estamos aqui trazendo diante do Senhor, é para não nos alimentarmos, mas para que nós possamos ter um objetivo claro diante do Senhor. O jejum no hebraico, ele tem o significado de, literalmente, a abstinência de comida. E ele vai representar aqui um ato de humilhação, um ato de arrependimento, um ato que no momento do jejum nós oramos mais intensamente. No momento do jejum nós vamos buscando mais, nós vamos tendo, não sei se você perceber no momento do jejum, mas a sua busca por Deus se torna mais intensa, porque agora você abre mão agora dos seus prazeres, da sua vontade de saciar a fome ali da carne, do seu corpo físico, de saciar a sua fome para que você passe a ter agora a fome de Deus. Então, com o jejum, nós vamos intensificando mais a nossa humilhação, o nosso arrependimento, e nós vamos nos tornando cada vez mais intensos na nossa busca. Joel 2:12 vai dizer assim: assim agora, ainda assim,
Agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso, como é que nós vamos nos converter? Com todo o nosso coração, com jejum, com choro e com pranto. Existem momentos que nós temos que nos alegrar, amém? Nós vamos nos alegrar diante do Senhor, nós vamos fazer festas, nós vamos regozijar, mas vai ter momentos durante a trajetória da nossa vida cristã que nós vamos ter que chorar mesmo diante do Senhor, que nós vamos ter que prantear diante do Senhor, que nós vamos ter agora que clamar diante dEle, que nós vamos ter que jejuar diante do Senhor, para que nós possamos alcançar o quê? Um coração transformado diante do Pai. O que mais Deus quer diante de nós é que nós tenhamos esse coração convertido a Ele. Porque nosso coração, como eu trouxe na mensagem no domingo, nós pertencemos a uma geração má e adúltera. Para que nós possamos agora converter agora dessa geração má e adúltera, só chorando, pranteando, pagando um preço em oração, jejuando, para que nós possamos ter um coração segundo o coração de Deus. Quantos querem ter o coração segundo o coração de Deus? Para que nós possamos obter isso, nós observamos segundo a palavra e vemos que, olha, eles adotaram isso, eles jejuavam, eles choravam, eles pranteavam. No grego, já vai ter uma significância de abstinência voluntária de comida, ou seja, não há aqui uma diferença, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, sobre essa questão da palavra jejum. Praticamente são sinônimas, mesmo significado. O que nós precisamos entender é que no momento que você exerce o jejum, no momento que você se motiva a jejuar, você está agora se dedicando mais, devotando mais, se rendendo mais. A sua busca passa a ser agora intensa, para que nós possamos ter o quê? Uma comunhão espiritual com o nosso Deus, cada vez mais perto. Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, versículo 16. Jesus falando: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfigura o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Ou seja, quando nós estivermos jejuando, quando nós estivermos nesse processo de jejum, nós não vamos nos mostrar para as pessoas que nós estamos jejuando, mostrar para as pessoas que nós estamos desfigurados, porque o ato de humilhação, o ato de devoção, o ato agora de estarmos buscando ao Senhor intensamente agora, Ele agora faz com que nossas vidas agora vai até o quê? Até o pó. Porque, meus irmãos, nós somos pó. Sabe o que nós somos? Nada. Somos pó. Quando nós estamos em jejum diante do Senhor, quando nós estamos buscando consagração, nós estamos buscando cada vez mais sermos como realmente somos, nada, pó. E é por isso que até a nossa aparência, ela passa a mudar. É por isso que Cristo aqui, olha, quando você estiver nessa busca de rendição, nessa busca de devoção, até a sua fisionomia, ela vai ficar o quê? Diferente. Para que as pessoas não percebam isso, não se mostre isso, mas a nossa feição ela vai modificar. Por quê? Nós vamos buscar a ter a mesma natureza que nós já recebemos, a natureza de pó, que não temos nada. Quando nós reconhecemos que somos pó diante de Deus, Ele passa a nos ouvir. Porque no momento em que nós achamos que somos alguma coisa diante do Pai, o orgulho toma conta de nosso coração. Assim como tomou conta de Lúcifer, orgulho. E é por isso que quando mais nós estivermos humilhados diante da presença do Senhor, segundo a Crônica 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. O ato de humilhação aqui pode ser comparado ao jejum, porque nós vamos estar em um ato de devoção. Humilhar, na verdade, essa palavra humilhar, ela tem a origem mesma, a origem da palavra humilhar, ela tem o mesmo significado de pó, terra, nada. Ou seja, nós vamos estar buscando
ao Senhor. Agora, as pessoas não precisam ver isso, porque é algo do seu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com o Pai. Porque se porventura as pessoas, e como acontecia no tempo de Jesus, as pessoas, para que aqueles homens, fariseus, saduceus e toda aquela classe religiosa queria que as pessoas se vissem, que as pessoas ouvissem dessa maneira, para que pudessem aplaudir, para que pudessem glorificar essas pessoas, sendo que Deus não divide a glória dele com ninguém. Para que o orgulho tome conta, para que o ego tome conta. E é por isso que nós buscamos ao Senhor e queremos que quem nos veja seja somente o Senhor. Somente o Senhor nos vê. Lá no seu quarto, no secreto, quem é que está te vendo? Só o Senhor. E é lá no seu quarto que o Senhor vai te responder, amém? É no seu momento de intimidade, no seu momento devocional, no seu momento de consagração, que o nosso Deus haverá de responder suas orações e atentar para a sua devoção, que ela não pode ser falseada. A nossa devoção, a nossa humilhação, o nosso jejum, nós não temos como esconder de nosso Deus. Nós podemos parecer, assim como aqueles homens faziam, e que Jesus chama-os de hipócritas. Eles eram parecidos, eles tinham toda essa maquiagem de que estavam jejuando, poderia até estar jejuando, sim. Poderia até estar jejuando. Mas o seu coração, o meu coração, não conseguimos esconder do nosso Deus, porque o nosso Deus vê aquilo que está no nosso coração. E se a humilhação, e se aquilo que nós estamos fazendo com devoção, e é de todo em nosso coração, o Senhor Deus nos responde, amém? Jejuar nada mais é do que se abster de algo legítimo, para se apropriar daquilo que é melhor. Deixa de nutrir o seu corpo, é o que nós estamos fazendo, né? No jejum nós deixamos de nutrir o nosso corpo, para que isso? Para obtermos algo melhor, através da comunhão, da intimidade com Deus. Porque, meus irmãos, nós estamos lidando, quando nós estamos falando de jejum, disciplina, que é o jejum, nós estamos falando de disciplina espiritual. Nós não estamos falando de uma dieta. É por isso que jejum não é dieta. É por isso que nós precisamos entender que nós estamos deixando de nutrir o nosso corpo, para que o nosso corpo agora comece agora a ser mortificado, para que nós possamos agora ter o espírito que Deus quer que nós estejamos, porque a partir disso nós estaremos mais sensíveis à voz do Senhor. Jejum nada mais é do que se deleitar mais em Deus do que em suas bênçãos. Deus já tem te dado tudo? Você concorda com essa frase? Deus já tem te dado tudo? Amém? Deus já deu o Filho dele, Deus te faz você respirar, Deus te dá o alimento físico para você estar comendo todos os dias, Deus te deu, se você está firme aqui em pé, talvez você não tenha comido nada, mas nos últimos dias anteriores você comeu para você estar aqui em pé, fisicamente. Isso é graça, isso é bênção de Deus, amém? Mas jejum nada mais é do que deleitar-se em Deus do que nas bênçãos que Ele pode me dar. Quando nós jejuamos, nós estamos nos deleitando nesse Deus que nos fez, que nos formou, que sabe de todas as coisas, que nos conhece, mais do que aquilo que Ele pode nos dar. Não, jejum não é um jogo de barganha. Eu jejuo para alcançar do Senhor algo. Não, meu irmão, você jejuma para que você possa estar agradando o seu Deus. E como é que você vai estar agradando o seu Deus? Com o seu coração inteiro para Ele. Por isso que o salmista, versículo 4, vai falar assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. O que nós queremos, sabe o que a nossa carne quer? É as bênçãos que Ele pode nos conceder. É a bênção que Ele pode nos conceder. Não, o que Deus quer é que nós o reconheçamos pelo que Ele é. Amém? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele permanece sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se não vier, Deus. É assim. É o motivo que nós estamos praticando o jejum é deleitando nele, independente da circunstância. Pode estar quebrando o mundo o que for.
pode não ser o seu melhor ano da sua vida, esse 2025. Você está deleitando, se você está agradando o seu Deus, você está buscando querê-lo como Ele é, independente das circunstâncias. Por que, meus irmãos, isso? Porque as nossas vidas estão na mão dEle. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Alimentarmos é uma bênção, mas Deus é a nossa suficiência. Quando nós estamos jejuando, declarando para Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da tua boca. É assim, é como Jesus falou. Esse foi o primeiro confronto do inimigo para Jesus. 40 dias de jejum, sentiu fome. O inimigo disse: rapaz, por que você, que é filho de Deus, todo poderoso, não ordena? Você não tem poder, você não é filho de Deus? Ordena essas pedras para que se transformem em pães, para saciar o seu corpo. A mesma sorte acontece conosco. Nós estamos cada vez mais numa busca incessante de satisfação do nosso corpo. Nós queremos satisfazer o nosso corpo, buscar conforto. Isso não tem nada de dificuldade, não. Isso não tem nada de errado, não. Só que muitas vezes, pela constante busca e esquecimento daquilo que, não, porque Deus vai me dar mesmo, Deus é abençoador, Deus está sempre comigo, nós esquecemos do quem Deus é. E nós deixamos Deus em segundo plano. E é por isso que a nossa alma, a nossa vida, ela precisa estar aqui em jejum, para que nós possamos colocar sempre na nossa vida que Deus é a nossa suficiência, amém? Ele é o nosso Deus, está sempre conosco. Pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer assim: jejum é ter fome, fome de Deus. É o que nós precisamos ter. Nós precisamos ter fome de Deus. O jejum, ele vai nos fortalecer para o quê? Para que nós possamos buscar mais a Deus, nos alimentarmos dEle, porque é Ele que está guardando nossas vidas, é Ele que nos sustenta. O jejum, ele nos traz alguns propósitos. Agora vai lá em 2 Crônicas, deixa eu trazer alguns propósitos. 2 Crônicas 20, versículo 9. Foi apregoado o jejum, está ali todos aqueles povos ali para enfrentar Josafá. E de repente, Josafá, vou ler a partir do versículo 4. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também a todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs Josafá em pé diante da congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Versículo 6. E disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reis das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do povo de Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão teu amigo? E habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Meus irmãos, o jejum, ele nos traz propósitos. Qual o grande propósito do jejum para as nossas vidas? Esteja posicionado diante de Deus. Esteja diante do Deus que te ouve, esteja diante do Deus que fala com você. Nós não podemos estar agora distantes do nosso Deus, nós não podemos agora fingir que nós estamos numa caminhada cristã e nós não vamos ter um relacionamento íntimo com esse Deus, com este Pai de amor sobre nossas vidas. Então, no versículo 9, o povo, ele se comprometeu a estar apresentado diante da casa do Pai, estando na casa do Senhor. Quando a situação adversa vem sobre nossas vidas, se o nosso coração está tomado pelo orgulho, se o nosso coração está tomado pelo nosso ego, nós nem queremos saber de vir à casa do Pai. O último lugar que nós queremos estar é na casa dele. Por quê? Porque nós queremos vida facilitada, porque nós queremos ter vida resolvida. Por que eu estou indo na igreja? Porque eu estou buscando ao Senhor. Nós queremos respostas e o inimigo nos confronta, nossa mente nos confronta nisso. O jejum, ele vai nos ajudar a nos posicionarmos independente da circunstância.
Olha o que diz o versículo 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, seja juízo, seja peste, seja fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti. Amém? Não importa a situação que eu e você atravessemos. Se a situação ficar difícil, meu irmão, corra para a casa do Pai, corra para a presença do Pai. Não queira estar diante dele. Normalmente, quando acontece esse tipo de situação, nós não jejuamos, não oramos, não lemos a Bíblia. O que nós resolvemos fazer? Nos isolamos. Nós fugimos da presença do Senhor. E o que acontece? Presas fáceis para o inimigo. Presas fáceis para o inimigo resolver tirar agora de uma vez e trazer destruição total sobre a nossa vida. Quando nós nos encontramos com o Senhor e nós queremos dele, buscarmos a ele com intensidade, em jejum e oração, nós encontramos resposta, amém? O Senhor Deus, ele nos responde. Salmo 84, versículo 10. Um só dia em teus átrios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu prefiro, essa versão é da NVT, eu prefiro ser porteiro na casa do meu Deus a viver na morada dos perversos. Versículo 11, Salmo 84, 11. Pois o Senhor Deus é o nosso sol, o nosso escudo, Ele nos dá graça, Ele nos dá honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho reto. Amém? O jejum, ele nos ajuda a firmar os propósitos. Qual foi o propósito que nós resolvemos firmar nesse ano? Ou queremos ser do mesmos como fomos no último ano? Quais são os propósitos que Deus tem para a nossa vida? Nós utilizamos jejum, oração e Bíblia para fazer compromisso com o Senhor. Por que nós jejuamos? Por que nós oramos? Por que nós lemos a Bíblia? É compromisso, eu tenho uma aliança com Ele. Nós jejuamos, nós oramos e nós temos compromisso com a palavra, porque Ele tem compromisso comigo. Eu tenho compromisso com Ele, Ele é fiel a mim, amém? O nosso Deus é fiel às nossas vidas. Por que eu tenho que ser infiel? Por que eu tenho que ser e fazer parte de uma geração adúltera, infiel? O jejum, ele vai nos ajudar a firmar propósito. Primeiro propósito, firmado, aliança com o Senhor. Eu tenho uma aliança com Deus. Então eu preciso buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. O que nós queremos aqui, não só aqui na igreja, mas em todo o tempo de vida cristã, de caminhada, é encontrarmos Deus. É falar com Ele, é ter intimidade com Ele. O jejum, ele vai nos ajudar a firmarmos propósitos. O jejum vai nos ajudar a firmarmos o propósito de estar na casa do Pai. Com os nossos irmãos, ajudando o nosso irmão também. Ou achamos que é só nós que passamos pela dificuldade. Nosso irmão também está passando. E nós precisamos o quê? Estar ajudando nosso irmão, meu irmão. Está passando uma situação difícil? Ore, busque o Senhor, a palavra, jejum. Nós não temos segredos. Não tem segredo. Quando o irmão está passando por alguma situação difícil, a recomendação é jejum, oração e Bíblia. Por quê? Porque o nosso Deus tem compromisso conosco. Ele é fiel, Ele nos guarda, Ele está sempre conosco. E é o que diz o salmista: o Senhor é sol, clareia toda escuridão, tira-nos de todas as trevas. Ele é nosso escudo, nosso Deus é o nosso Deus protetor. É o Deus que está sempre conosco. E terceiro, com jejum. Preste bem atenção nisso. Com jejum, nós firmamos um propósito de vida de santidade. A nossa vida, ela vai ter sempre essa luta entre carne e espírito. Vai ser assim até o fim da vida. Carne e espírito lutando aqui, um com o outro. Guerra. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu já fiz. O apóstolo Paulo já fala assim. É uma luta interna, é uma luta constante. O jejum vai me ajudar a mortificar a carne, para que nós possamos ter o quê? Vida de santidade diante do Senhor. Sabe o que é vida de santidade? Fuga do pecado. Distância do pecado. Distância de todo embaraço dessa vida. E no jejum vai nos dando o que? Clareza. Às vezes nós não sabemos, né? Poxa, o que é pecado, o que não é?
Quando nós estamos nos alinhando com o Senhor em jejum, na oração e na palavra, o Espírito Santo vai nos mostrando o que é pecado. Ei, isso aqui eu não quero. Você é meu servo. Afasta disso. Vem isso na sua mente. Vem até o versículo de qual é salteado para você. Quando nós estamos buscando. Quando você não está buscando, você não consegue ouvir nada. Firmando propósitos. Segundo, ainda no versículo 9. E diante de ti, pois, está o teu nome. No meio aqui, ó. E clamaremos a ti na nossa angústia. O nosso clamor, ele vai ser feito ao Senhor. Clamando, se curvando, se humilhando. O jejum vai nos ajudar nisso. Quando acharmos que somos alguma coisa, o jejum ele vai nos mostrando que, ei, cara, você não é nada. Pode se humilhar aí no pó. Achando que você é alguma coisa, nós somos tomados pelo orgulho. Nossa maior luta, em primeiro lugar, enquanto cristãos, não é contra o inimigo. Nossa maior luta é a luta contra nós mesmos. Contra a nossa carne, contra o nosso eu, contra o nosso ego, nosso orgulho. Nós muitas vezes achamos que tudo é o demônio, tudo é o capeta, tudo é o inimigo. Não. E sua carne? O que você tem alimentado? Quem você tem alimentado mais? Sua carne ou seu espírito? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Estejamos então clamando, nos curvando e nos humilhando. E aí vai acontecer o que acontece no versículo Mateus 6, 17 e 18 agora. Quando jejuarem, arrume o cabelo, se lave, para que não pareça aos outros que vocês estão jejuando, mas apenas seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto os recompensará. Martim Lutero já falou uma frase, falou o seguinte: jejum e oração são úteis e poderosos para manter o corpo em sujeição e preparar a mente para a contemplação espiritual, mas não devem ser usados como base para merecer algo de Deus. Quando nós clamamos a Deus, quando nós suplicamos a Ele, nós estamos dizendo: ei, só o Senhor é que nós dependemos. Não dependemos de força nenhuma do nosso braço, não dependemos de absolutamente nada nosso. Nós dependemos tão somente do Senhor. Nos ajuda, Senhor. E nós clamamos tão somente ao Senhor. Portanto, clamarmos ao Senhor, dizemos que dependemos dEle, sem Ele não conseguimos ir a lugar algum. Ele vê e conhece a intenção de nosso coração, o estilo adorador que temos, e então Ele nos recompensará. É por isso que no jejum nós não podemos esconder nada de Deus. Ele conhece nossas vidas. Salmo 51, 16 e 17 vai dizer o seguinte: tu não desejas sacrifícios. Jejum é um sacrifício. Durante essa semana eu conversava com minha esposa e falava assim: rapaz, será que a gente pode comer isso? Ficava assim, né? Rapaz, será que pode comer isso? Rapaz, logo agora, acho que minha esposa chegou, acho que a gente estava indo para sair para algum lugar para ver se a gente fazia um lanche e tal. Aí daqui, rapaz, será que pode tomar refrigerante? Um sacrifício. Mas é sacrifício que Deus quer de nós. Salmo 51, 16. Tu não desejas sacrifícios, do contrário. Porque do contrário eu os ofereceria. Quem está falando aqui é o salmista Davi. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um humilde e arrependido. O que Deus quer, meus irmãos? Nessa nossa busca por estarmos amortecendo a nossa carne, é que nós tenhamos um coração quebrantado diante do Senhor. Um espírito quebrantado diante dEle. É isso que o Senhor procura de nós. Sacrifício por sacrifício. Vai viver jejum como se fosse uma penitência para alcançar algo como se fosse meritório. O que nós queremos, o que Deus quer de nós, é um espírito quebrantado e um coração humilde e arrependido. Ele não rejeita. E Ele é quem sabe se nós estamos tendo um coração arrependido diante do Senhor. Caminhando para o final. Versículo 12. 2 Crônicas 20, 12. Nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos
estão em ti. Meus irmãos, pela nossa carne, pela nossa natureza, nós não temos forças. Nós não temos forças, nós não conseguimos alcançar absolutamente nada. Mas a nossa vida ela deve ser assim. Sempre estarmos olhando na direção de Deus. Sempre estarmos buscando o alvo. Sempre estarmos olhando para Ele. Porque o nosso olhar, ele precisa estar sempre em Jesus. Quando nós colocamos o nosso olhar para as circunstâncias, quando nós colocamos o nosso olhar para o tempo presente, para a realidade, tudo fica difícil. Quando olhamos só para o tempo presente, quando olhamos só para aquilo que é material, isso vai nos lesando. E vai fazendo com que Deus seja inferiorizado. Porque se nós estamos olhando as circunstâncias e nada resolve, e nada dá certo, e não tem jeito de nós estarmos buscando ao Senhor, esse Deus a quem servimos não é nada. É por isso que nós precisamos estar com o nosso coração sempre fixos nele. O aperfeiçoador da nossa fé, Jesus Cristo. É Ele que vai aperfeiçoando a nossa fé. Hebreus 12:2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado na glória de honra à direita do trono de Deus. A nossa fé ela precisa crescer em Deus. A nossa fé ela precisa amadurecer. Porque o justo ele vai viver pela fé. E o nosso socorro ele vai vir do Senhor. O salmista vai dizer: olha, eu levo os meus olhos para os montes. De onde é que vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O jejum que nós precisamos fazer é para que o Espírito de Deus fale conosco. Qual foi a última vez que Deus falou com você? Qual foi a última vez? Talvez, através do jejum, você fique mais sensível à voz de Deus. O jejum ele vai te ajudar nisso, a tirar essa insensibilidade da palavra, tirar essa insensibilidade e peso de orar. Ela vai tirar isso, porque nós estamos amortecendo nossa carne. Ela vai tirar esta surdez que nós temos de ouvir a voz de Deus. O versículo 15 vai dizer exatamente isso. Dai ouvidos, todo Judá e vós moradores, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, ela é de Deus. Quando nós começamos a compreender que o jejum ele vai nos ajudar nisso, a termos a sensibilidade, nós vamos começar a ouvir, ver, enxergar, isso vai começar a saltar dentro dos nossos olhos. As experiências que eu tenho enquanto ouço a voz de Deus são a palavra de Deus permeando minha mente. Para todas as situações que eu tenho enfrentado, a palavra de Deus ela permeia a minha mente. Por quê? Cada vez mais o jejum ele vai me ajudar o quê? A fazer com que a palavra de Deus ela fique alerta na minha mente. Porque a palavra de Deus ela vai estar como espada na nossa vida. A fé que nós temos em Deus, ela vai ser escudo para sobre as nossas vidas, para estar fazendo com que o Espírito Santo esteja falando conosco. E nós queremos ouvir a voz de Deus, amém? O que nós mais queremos é ouvir a voz de Deus. João 16:13, nós temos o Espírito Santo, preste atenção nisso. Nós temos o Espírito Santo para nos guiar, ele nos guia. Mas é uma luta constante para que nós possamos ouvir o Espírito Santo. João 16:13, quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Apocalipse 2:7 vai dizer assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Nós precisamos entender que Cristo e várias outras pessoas que utilizavam-se do jejum e da oração e da palavra de Deus, eles buscavam um lugar calmo para buscar ao Senhor.
talvez no corre-corre do dia, nós estamos atravessando assim, em alta velocidade, passamos o dia em alta velocidade fazendo outras coisas, ou algumas distrações nos tirando do rumo, ou nós estamos resolvendo muitas coisas ativamente, porque precisamos mesmo estar trabalhando, ou estamos distraídos no caminho. E nesse meio tempo, não conseguimos ouvir a voz de Deus. É por isso que, para o jejum, para a oração, é preciso ter um momento com o Senhor. É preciso ter um momento de lugar calmo. Acho que durante as instruções para o jejum, foi falado nisso, foi tocado nesse ponto. Olha, procure um lugar calmo. Procure um lugar tranquilo, tenha o seu momento. Poxa, que lugar, eu fico assim, que lugar eu posso encontrar? Há vários lugares, até mesmo na palavra. A palavra de Deus diz, Mateus 6, versículo 6, olha, quando você for orar, entra para o teu quarto. Jesus, quando ele vai orar em um determinado momento, ele vai usar vários lugares, mas um dos lugares que eu gosto ele vai lá para um jardim. Se quebrantar diante do Senhor de madrugada. Ainda convida os amigos que acabam dormindo um pouco antes. E ele fica isolado. Talvez, para que nós possamos conseguir ouvir a voz de Deus, nós precisamos silenciar as outras vozes. O jejum ele vai nos ajudar nisso, para que nós possamos agora até identificar um lugar para nós. Será que é na varanda da sua casa? Hoje eu tive essa experiência. Hoje, 5 horas da manhã, graças a Deus, despertei do sono, antes mesmo do celular alarmar, fui para a varanda. Os passarinhos estavam lá começando a saírem, e eu fiquei ali um tempo com Deus. Um momento com o Senhor. Será que quando todos estão dormindo? Às vezes tem muita gente na sua casa, você não tem. Não tem hoje, eu não tenho tempo porque lá em casa é muita gente. Deixa todo mundo dormir, vai ter o seu momento com Deus. Nós precisamos ter o nosso momento com Deus para quê? Para que nós possamos ouvir a voz de Deus. E a batalha, a guerra, ela é vencida com Deus que habita em nós. 1 João 4,4, filhinhos, sois de Deus, já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Saia dessa noite com seu espírito renovado no Senhor, pois a batalha que você vai enfrentar, está enfrentando, vamos continuar enfrentando, será vencida através de jejum, oração e Bíblia. E nós precisamos estar fortalecidos nisso, para quando nós agirmos, Deus já venceu a batalha. Quando nós estivermos agindo, Deus já tem a vitória na mão assegurada, porque nós já trabalhamos lá atrás. Em uma vida consagrada ao Senhor em jejum, em uma vida consagrada ao Senhor em oração, na palavra. Até quando nós temos que jejuar? Será que nós vamos jejuar até quando nessa vida? Hein? Os judeus, eles jejuavam aguardando o Messias. Os judeus, eles estavam aguardando o Messias. Eles aguardavam a vida do Messias. Ardentemente, a expectativa era essa. Numa certa ocasião, os discípulos de Jesus, eles foram confrontados. Jesus foi confrontado. Chegou para ele, perguntou assim: ô mestre, os teus discípulos, eles jejuam, eles têm um hábito de jejuar. Está lá em Mateus 9,14. Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar, como nós e os fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto, ficam tristes, enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado. Então, o que nós vamos fazer? Jejuar. Sabe o que nós fazemos agora? Nós jejuamos até a volta de Cristo. O nosso objetivo como jejum, coloque mais esse objetivo no seu caderninho lá, jejum. Aguardando a volta de Jesus. Estou aguardando, estou esperando por Ele. Os judeus, eles jejuavam
aguardando o Messias, porque o Messias ia fazer novas todas as coisas. Quando Cristo voltar, meu irmão, Ele fará novas todas as coisas. Nada será igual como nós conhecemos. É por isso que nós vamos jejuar até o dia que Cristo voltar. Amém? Fique de pé em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Agradecer a Ele por essa palavra. Tinha mais coisas aqui, mas eu acredito que o Espírito Santo vai direcionar o coração dos irmãos nessa palavra. E que nós possamos estar despertos, intensos nesse tempo. Aproveite o tempo desse mês de janeiro. Alguns estão já trabalhando a toda. Outros ainda estão ali já pensando em, curtindo ainda um momento de férias, um momento de saída. Verão é assim mesmo. Mas crie o hábito de estar jejuando, orando e lendo a palavra, para que nós possamos vencer todo este ano, debaixo da graça do Senhor, amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, agradecidos a Deus pela palavra que fala ao meu coração, eu espero que tenha falado ao seu. Temos muito a aprender da palavra, o Espírito Santo de Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus falou aqui nessa noite, falou ao nosso coração, trouxe direção ao meu coração, eu espero que traga ao seu coração. Pai, obrigado por esta hora, porque a Tua palavra aqui é dita, anunciada, nós recebemos a Tua palavra no nosso coração. Ajuda-nos agora, Deus, a praticarmos a Tua palavra. Ajuda-nos a vivermos a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos praticantes e não ouvintes somente da Tua palavra. Usa as nossas vidas para o louvor da Tua glória. Nós queremos jejuar sim, ó Deus, porque nós queremos fazer morrer a nossa carne. Nós queremos, ó Deus, fazer com que a nossa natureza pecaminosa, agora, Deus, ela seja amortecida, ela seja mortificada, porque nós queremos, ó Deus, que o Teu Espírito prevaleça, que o Teu Espírito Santo tenha espaço, lugar em nossas vidas, para que possamos ouvir Tua voz. Nós queremos ser direcionados pelo Senhor, nós queremos ser direcionados pelo Teu Espírito Santo, nós não queremos ficar aqui órfãos. O Senhor não nos deixará órfãos. O Espírito da verdade haverá de estar sobre nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Começa de mim a obra que o Senhor quer, ó Deus, completar na vida dos meus irmãos. Que o Senhor, ó Deus, seja o nosso guia, a lâmpada, Deus, para os nossos pés, a Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, nos guie em toda a verdade. E que nós possamos, ó Deus, estar aqui em jejum, firmes, em oração, firmes na palavra, firmes até quando o Senhor voltar, porque nós ansiamos a Tua volta. Nós queremos, ó Deus, o Senhor conosco. Nós já conversamos com o Senhor, nós já temos intimidade com o Senhor, nós nos relacionamos com o Senhor, mas nós queremos vê-lo face a face. Ajuda-nos disso, ajuda os nossos irmãos, ajuda meus irmãos aqui, ajuda todos aqueles, ó Deus, que estão em viagem, que estão em suas casas, que estão em trabalho, que estão em família, que o Senhor, ó Deus, esteja guardando cada um deles. E que possamos, ó Deus, vivenciar tempos de graça debaixo da Tua potente mão, ó Deus. Obrigado por tudo, guarda nossas vidas, leva-nos em paz aos nossos lares. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Próximo domingo estaremos aqui às 19 horas para louvar e engrandecer ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. Em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão.